duas promotoras que são ligadas a um grupo interno do Ministério Público que cuida de temas ligados à raça, gênero e blá blá blá, ou seja, é como se fosse um departamento de lacração dentro do Ministério Público. Essas duas promotoras resolveram de maneira muito extemporânea, tá? Praticamente 2 anos após o evento dos áudios do Arthur, elas resolveram denunciá-lo, tá? Elas fizeram isso e elas vazaram isso pro blog do Fausto Macedo, que pra quem não conhece, o Fausto Macedo, ele é o divulgador oficial de notícias do Ministério Público. Né? Ele deve ter grandes contatos dentro do Ministério Público, então ele basicamente fica soltando tudo que acontece lá. Todas as vezes que tem alguma coisa que sai do Ministério Público de São Paulo, o Fausto Macedo solta no blog dele. E temos ali, dá pra ler a matéria ou a matéria tá atrapalhada pra ler? Vamos lá, o Ministério Público de São Paulo... Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver. Tá, vamos lá. O Ministério Público de São Paulo. Desce. Deixa eu só arrumar tua câmera. 1 minuto aí. Maravilhoso. Tá. Denunciou o ex-deputado Arthur Duval por fala sexista sobre mulheres ucranianas. Ele é acusado de discriminação e preconceito de gênero. Um cara que ama tantas mulheres. Enfim, né? O Estadão entrou em contato com o ex-deputado que afirmou que ainda não foi intimado sobre a denúncia e que as acusações têm teor político. A denúncia é mais um desdobramento dos áudios enviados pelo ex-deputado, blá blá blá. Ele afirmou que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. A divulgação das mensagens levou à cassação de Duval. O MP afirma que o ex-deputado preconceituosamente desqualificou e inferiorizou as mulheres, notadamente a dignidade e liberdade sexuais. Não tem nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Aí ela vai, a prática misógina, aí entra o problema assim, semântico dela, né? Abre um Google, ela falou que é uma prática misógina. Veja o que é misoginia no Google. Definição de dicionário do que é misoginia. Você quer que eu fale? Por favor, leia, é só ler no Google o que é misoginia. Misoginia, substantivo feminino. Ódio ou aversão a mulheres. Aversão ao contato sexual com as mulheres. Definitivamente o Arthur não é um misógino. Entendeu? Definitivamente o Arthur não é um misógino. Assim, a ignorância por parte dos agentes que ficam repetindo certas palavras termina nisso. Então ela fala, a prática misógina representa inaceitável, gravíssima e odiosa discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então ela diz o seguinte, que um áudio com teor de humor, feito por um cara num grupo de WhatsApp, um áudio que, enfim, dado o contexto, porque ele estava lá na guerra, é um áudio reprovável, mas ele não é nada além de um áudio de humor. Lembrando que o Arthur Duval, junto a mim, foi responsável pela maior doação em campanha feita do Brasil para a Ucrânia durante essa guerra. O Brasil, vamos falar, nós ajudamos mais a Ucrânia naquela operação de guerra do que o Estado brasileiro, que é um apoiador, é um cripto-apoiador do regime do Putin e que, no fundo, nos fóruns internacionais, no jogo internacional, apoia a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tá? Essas promotoras que são alinhadas ao PSOL, no fundo, elas são alinhadas à Rússia. Indiretamente elas são alinhadas à Rússia, porque elas são alinhadas a um grupo político. Elas fazem esse tipo de atuação, que é uma atuação profundamente política, ali dentro do Ministério Público, infelizmente, desmerecendo um grande trabalho que o Ministério Público de São Paulo faz. Lembrando que o Ministério Público de São Paulo tem que peitar PCC e coisa séria, né? E aí, enfim, eu vou prosseguir. Cabe agora ao Tribunal de Justiça decidir se recebe as acusações e abre uma ação penal contra o deputado. Uma queixa-crime sobre o caso já foi arquivada. Sim, o Arthur, houve uma queixa-crime que falava sobre turismo sexual e evasão de divisas. No caso envolvendo o Arthur e evasão de divisas do MBL, porque fomos nós que fizemos a campanha. Tá? Nós tivemos prestação de contas de tudo, de todas as doações. E absolutamente tudo foi arquivado pelo próprio Ministério Público, porque não há razão de ser naquelas denúncias. Aí o Arthur responde, não há nada que possa falar nesse momento sobre esse assunto, pois nunca fui intimado ou recebi qualquer comunicação oficial do Ministério Público. Aparentemente a denúncia foi oferecida com claro teor político, usando a estrutura do MP para, infelizmente, polemizar e aparecer. Não à toa, a primeira coisa que fizeram foi jogar sua denúncia no site do MP e mandar para a imprensa. Embora o processo tramite sob sigilo, nem meus advogados ainda tiveram sucesso. Ou seja, o processo corre sob sigilo, pessoal. Elas oferecem a denúncia e elas correm para colocar no site do MP e na imprensa. Então o processo sob sigilo, que ele tem um caráter de sigilo, porque é uma denúncia feita pelo Ministério Público, não obstante, elas desrespeitam o sigilo porque o que elas precisam é aparecer na lacrada. Elas precisam dar lacrada. Lacrei, Mona! Amiga, lacrei! E aí praticamente inventam um tipo penal pra atacar o cara. Né? Enfim, no final o Arthur lembra que todas as denúncias foram arquivadas e tal, e isso normalmente não vai dar em nada. Aí vamos ver quem são essas promotoras. Você tem aí o PDF, vamos botar aqui pra vocês entenderem o tipo de
tipo de ação jurídica da parte delas, né? Isso aqui foi uma vamos lá, desce aí. Promoção de arquivamento, tá? Representação encaminhada pro blá 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 blá. Narram as representações blá 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 no estádio de Morumbi sobre o caso da Marcelle Decoté, tá? Aquela fala torcida branca que não canta, descendente europeu, safado, pior tudo de paulista, né? Ela procede ir lá. Tá. Houve a juntada, aí é o relatório. Vamos ver o relatório dela. O relatório diz: busca-se perquirir essa afirmativa, blá 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 blá, se subsume ao crime de discriminação contra a raça branca e discriminação por procedência nacional em face dos paulistas e descendentes europeus. E da detida análise dos fatos, pô, você cortou ali que eu tô lendo. Verifica-se que os fatos narrados não encontram subsunção penal, restando ausente materialidade. Ou seja, ela considera que é ausente materialidade a declaração racista e xenofóbica contra paulistas e brancos feitos pela bizarra Marcelle Decoté. Aí ela vai: os crimes denominados de ódio ou de discriminação, preconceito, dentre os quais blá blá blá, se relacionam a situações nas quais a constituinte, seja original ou derivado, coloca um reforço de proteção, ou seja, uma proteção especial em relação a determinados grupos que tiveram ou têm os direitos sistematicamente violados, tipificando como penalmente relevantes os determinadas condutas praticadas contra esses grupos, contra blá blá blá. Desce. O ódio penalmente típico é aquele que, além de exteriorizado, é voltado contra grupos especialmente protegidos, ou seja, contra grupos vulneráveis. Ela já começa a colocar aqui, tá? Que grupos que ela considera como protegidos, e essa lista vai mudando. Então agora tem o trans, então se você fala que um homem é um homem e ele diz que é uma mulher, você vai estar incorrendo em crime. E todas essas novidades que eles vão adequando, porque o direito para eles é um vivo. E como é que é a vida desse direito? Basicamente ele é um organismo que absorve a ideologia deles e exerce isso punindo os outros, né? Aí ela diz: é dizer, não é qualquer ódio exteriorizado que encontra tipicidade penal, mas apenas aqueles voltados contra determinados grupos vulneráveis no contexto histórico-sociológico, né? Aí procede, aí vamos ver quem ela vai citar. Consoante lição de Silvia Almeida! Aí ela cita Silvia Almeida. E ela vai dizer que, enfim, aquela tese do Silvio Almeida, que não há racismo reverso, que se um racismo é praticado contra um branco, se um racismo é praticado contra um paulista, por exemplo, como eles estão, de acordo com ela, em posição de poder, um paulista em posição de poder, a gente tem milhões de paulistas que vivem mal, que são pobres, morando nas periferias, só que essas pessoas, elas não estão em posição vulnerável nenhuma. Isso dada a lógica dela, porque pra mim você ser preconceituoso, não importa nenhuma posição de poder, ser preconceituoso deveria ser crime. Mas na perspectiva dela, não. Tá permitido. Então, Silvio Almeida, que é um sujeito que ganha pra caramba e tá em posição de poder, ele é permanentemente vítima. Agora, um eventual branco pobre pode ser vítima de racismo. Essa é a lógica dessa pessoa. Que é, obviamente, apenas uma lacradora. Então, a moça que faz a denúncia contra o Arthur Duval é a moça que arquiva no mesmo dia... denúncia contra a racista da Marcelle Decoté. Usando um membro do governo como referência. Usando um membro do governo do PT como fonte do direito. Silvia Almeida é fonte do direito. Então veja só como funciona o organismo das esquerdas. É autorreferente, né? Ela vai atuando a favor de uma causa, de um grupo que ela faz parte, que ela é uma esquerdista. Ela usa como referência um ministro de um governo de esquerda, que é um intelectual do campo da esquerda, que produz teses do campo da esquerda que servem para validar a ação política dela dentro do aparato que ela está aparelhando, no caso, o Ministério Público. Esse é o jogo dos caras. É uma tristeza, porque o Ministério Público de São Paulo é sério. É sério. Só que você vê que eles infiltram esses elementos e esses elementos ficam lá, produzindo esse tipo de coisa. É vergonhoso o que ela faz. A denúncia contra a Arthur é patética. Mas eu tô pra falar que é mais patética ainda o arquivamento. E quando você junta essas duas coisas, você percebe o quê? Como essa cultura woke, ela começa a ganhar esse aspecto formal pra ter um aparato, pra perseguir quem é contrário a eles, e 2, pra auxiliar quem está ao lado deles. Portanto, é um Estado persecutório e é um Ministério Público com ações absolutamente discricionárias. E aí entra outro ponto que precisa ser dado, né? O Ministério Público não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, tá? Impunemente. Um promotor oferece uma denúncia que obriga uma pessoa a se defender, contratar advogado, atuar, ter a sua reputação manchada, porque a primeira coisa que esse promotor faz é jogar isso em público, e ele não tem
em se provando errado, ou melhor, a pessoa que é vítima da cena se provando inocente, ele não acontece nada com ele. Se um promotor vai, acusa e nada acontece, tá tudo bem. Isso é um absurdo. Eu já fui, no período da Lava Jato, um defensor muito duro do Ministério Público contra medidas do tipo, como é que chama? Negócio de responsabilidade lá, tal. Tinha projetos que rodavam nessa linha em que você responsabilizaria promotores que fizessem essas coisas. Ah, não, mas isso aqui é um meio de parar a Lava Jato, tal. Na época a gente foi contra. Mas hoje eu olho esse tipo de coisa acontecendo e eu olho a tendência da perseguição que esse universo woke vai fazer com relação às pessoas, e eu acho que a gente precisa disso. Nós precisamos disso. Porque não pode ser assim. Eu sei que em diversos outros países não acontece dessa maneira. Se eu não me engano, na Alemanha, para um promotor oferecer uma denúncia, ele tem que ter muita certeza do que ele está fazendo. Porque a oferta de uma denúncia por si só significa que o peso do Estado está sendo motivado e utilizado contra um determinado cidadão. Tá? Então aquilo tem um valor simbólico muito poderoso. Então toda vez que uma denúncia é oferecida contra alguém, essa denúncia tende a ser muito bem fundamentada. E caso ela seja provada inverídica, há punição pro promotor. E eu acho que tem que ser assim. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Aqui o promotor quer aparecer, quer fazer aceno ao Bolsonaro. Ah, não, vamos pegar uma thread fake aqui e vamos fazer uma operação policial. Como já aconteceu. E agora, vamos dar uma lacradinha aqui pra aparecer no jornal. E assim, eu já conversei com isso com muitos promotores, do Ministério Público de São Paulo, inclusive, e eles concordam. Eles concordam. Até porque um promotor, pessoal, precisa entenderem, se ele não tá cuidando desse tipo de coisa, que é basicamente perseguição política, essa moça que tá fazendo isso, essa promotora, não tá fazendo isso de maneira séria. Isso é perseguição política pura e simples. Tá? Agora, um promotor sério, que tá investigando, por exemplo, uma quadrilha, uma gangue, como muitos fazem, que investigam, por vezes, crimes cometidos dentro do Estado, que desbaratinam esquemas de corrupção. Esses caras, para ofertarem uma denúncia, eles sabem que eles estão comprando uma briga, às vezes com quadrilhas que podem perseguir eles e a família deles. Então tudo que esses caras querem é formalismo, seriedade, celeridade por parte da justiça. Porque eles são figuras sérias. Então toda vez que uma promotora faz isso, ela atrapalha o trabalho de gente que está fazendo coisa séria. E eu volto a falar, o Ministério Público de São Paulo tem muita gente séria. É uma desgraça. A maioria é séria. É uma desgraça que esses caras woke vão se enfronhando e vão tomando as instituições. E é o que eles fazem em todas as áreas. O Junito tá trabalhando muito com cultura pop, né? Em certa medida estão falando muito dos streamers, as mulheres feministas streamers. Elas entram num determinado meio, elas vão corroendo aquele meio, né? É mais ou menos isso que essa moça tá fazendo ali. Eles entram no meio, eles vão deturpando aquilo e fazendo aquilo lá se tornar um aparelho ideológico que serve a esta causa deles. E o que a esquerda vem fazendo é transformando tudo em aparelho ideológico. Tudo passa a ser aparelho ideológico desses caras.